pode ter acesso. Né? A descrição é basicamente um processo de representação e um processo de representação que exige uma projeção. Eu faço uma projeção daquilo que eu vi e quero que aquele que vai ler a minha projeção veja o objeto representado. Olha que estrutura complexa que nós trabalhamos. E aí nós temos uma triangulação. Os esquemas do usuário, os seus elementos de memória, por onde elementos do usuário busca a informação que ele necessita, ou como é que ele faz, como é que ele decide por um objeto ou outro, e como que a catalogação disponibiliza frames para que ele construa a integralização desse objeto representado e quais são as possibilidades que o sistema oferece. Então, a grande pergunta é: por onde você busca as informações que você necessita? Que você busca no Google, eu já sei. Eu também. Mas por onde você começa? Você começa por autor, por título, por... Eu, se pudesse, buscaria por capa. Eu queria que tivesse um jeito que eu conseguisse buscar por capa. Porque eu compro os meus livros de lazer pela capa. O outro pode comprar pelos autores. Então, quais são os marcadores de memória dos usuários que eu pretendo atender? Esse é um elemento bastante interessante e que nós precisamos ter em mente. Porque a partir dessa triangulação, marcadores de memória, frames da catalogação e possibilidades do sistema, nós temos as formas de representação que atuam, esse elemento intermediário, as formas de representação, ele atua como um espelho que mostra um segmento, uma pontinha do universo representado que não tem nada com a própria consistência física do recurso representado. A catalogação é a que representa um universo de espelhos e oferecem imagens fragmentadas, e essas imagens vão sendo construídas e formatadas a partir do preenchimento das hipóteses que o usuário vai levantando ao ter à sua disposição esses frames. Nesse contexto, nós temos aqui um bibliotecário chamado Gordon Dunsire, que ele fez um esquema bastante legal para mostrar o que vem acontecendo conosco. Todo mundo que já usou uma biblioteca na vida viu uma coisinha parecida com essa daqui, ó. Eu gosto muito que, como eu dou aula no primeiro ano, esse negocinho aqui que fica no verso da página de rosto, os alunos chamam todo ano com um nome diferente. O nome técnico é ficha catalográfica da catalogação na publicação. Agora, o nome dado pelos alunos é: professora, eu posso olhar no quadrado? O quadrado é esse daqui que tem no verso da página de rosto. Aqui é uma ficha catalográfica, né, do catálogo em fichas, no modelo mais tradicional, mínimo, nível 1 de descrição, e saiu de um catálogo mesmo, tem até a chancradura aqui. Né? Chancradura é um buraquinho na ficha que você colocava um estilete, uma haste para não permitir que o nosso querido usuário tirasse as fichas do lugar. Então, essa é o começo, né? O começo da catalogação, a catalogação em cartões. Do arquivo simples de registro, um arquivo simples de registro para novas possibilidades. E aqui tem um exemplo de catálogo de autoridade. Uma possibilidade de um registro de relacionamentos. Ai, mas está tudo em inglês, eu não entendo. Entende, sim. Isso daqui com base nos atributos da catalogação que você viu a vida inteira, porque usou catálogos de bibliotecas, você está entendendo tudo, né? Sabe o que é autor, o que é título da obra, que tipo de apresentação de suporte ela tem, qual é o assunto e qual é a proveniência desse recurso. De um arquivo simples de descrição,
para novas possibilidades. Para novas possibilidades. Vejam que eu estou... deve ser uma questão de versão, não era para ele ter saído fora de lugar ali, tá? Então, aqui, ó, de um artigo simples de... E olha que eu testei esse negócio em casa, gente. É a lei do maior esforço mesmo. De um artigo simples para uma possibilidade de relacionamentos de um artigo vindo do FRBR, do modelo conceitual FRBR, onde eu já tenho a descrição de manifestação e item. Tomara que ele não junte tudo aqui. Vocês que estão lendo o material da nossa área, já estão vendo aí com clareza a utilização do modelo conceitual FRBR numa proposta de registro, utilizando uma nova diretriz de descrição, em que nós temos a explicitação clara dos atributos e seus valores em relacionamentos para a extinção. Esses termos usados na literatura, especialmente norte-americana, elas nos deixam em estado de êxtase. Vai acabar a catalogação, graças a Deus, não preciso mais. Não, é extinção do registro bibliográfico. Nós vamos deixar de construir registros bibliográficos numa estrutura compacta e única das fichas, e nós vamos explodir essa ficha, fazer aquilo que o professor Edilberto falou. Nós vamos atomizar, nós vamos pegar os atributos da obra, da expressão e da manifestação. Isso tudo deveria ter vindo aqui automaticamente para o lado de cá, entendeu? Tudo isso deveria ter vindo automaticamente do jeito que eu treinei lá em casa 1000 vezes, mas não veio. E nós vamos deixar o registro bibliográfico de lado e vamos construir representação de dados. Nós vamos criar atributos para esses diferentes tipos de recursos e vamos preencher esses atributos com valores de preferência numa proposta que considere, olha, esse projetor é contra mim, tá? Ou contra todos os apresentadores. Numa proposta que considere uma tecnologia que está surgindo e que é muito nova, que é a Linked Open Data, que são dados abertos vinculados, ou dados abertos enlaçados, ou, como o professor Edilberto falou hoje, uma outra forma, dados linkados, ou ligados, dados ligados. Não temos ainda um termo adequado que expresse efetivamente o que significa isso. Mas em 2007 apareceu essa proposta, né? Aqui vocês têm uma representação do Linked Open Data em 2007, e aqui, se vocês conseguirem imaginar, lembra que nós estamos trabalhando um pouco com a imaginação? Se vocês conseguirem imaginar, isso já é de 2008, um pouquinho maior, bem maior. E isso aqui é de 2009, bem maior que 2008 e muito maior que 2007. Isso aqui é de 2010, maior ainda. E vejam a intensidade dos vínculos. E aqui nessa área não dá para ver, mas aqui a gente já tem uma proposta de classificação por conteúdo desses dados, e é essa cor que vocês estão imaginando aí, tem azul, tem amarelo, cor-de-rosa, verdinho, tem tudo isso, e uma intensidade, ó, eu gosto disso, ó. Viram aqui 2010, dá para ter uma ideia mais ou menos, 2010, 2011, viram que a circunferência dessa representação mudou muito pouco, mas a intensidade dos vínculos aumentou com focos bastante definidos. E aqui ainda tem aqui o VIAF que o professor Edilberto trouxe aqui como a opção lá de buscar o vocabulário controlado, por exemplo, para Machado de Assis. Nesse contexto, então, gente, o que eu queria finalizar deixando para vocês o seguinte: existem 3 elementos que tanto na catalogação
quanto nas boas práticas de gestão de dados precisam ser considerados. São os recursos, e aqui nós podemos chamar como os dados, os sujeitos, os gestores da informação, os sujeitos institucionais, nós, por exemplo, os catalogadores e todos os profissionais que trabalham com dados, e as tecnologias disponíveis. Estes três elementos precisam estar em consonância. Por quê? Porque o conjunto de recursos, o conjunto de dados oferece uma multidiversidade discursiva. E os sujeitos institucionais elaboram pontes entre os recursos e aqueles que se utilizarão dos recursos. E as tecnologias, elas criam a possibilidade de acesso à produção e ao conhecimento humano. Nós precisamos que isso esteja em consonância, para que nós tenhamos, aí sim, boas práticas de catalogação, boas práticas de gestão de dados, boas práticas de ciência da informação, boas práticas de estar no mundo, na produção, na geração, no uso e no reuso de informações e de dados para a construção do conhecimento. E aí, só para finalizar, eu trouxe aqui os modos de produção do conhecimento, que o rapaz de Londrina, o rapaz de Londrina falou, mas essa coisa que vem de cima e não vem de baixo, não foi? Você falou de manhã, parece que não vai, que não funciona direito, né? Essas coisas que nos mandam fazer. E aí nós temos a necessidade de alterar como se dá a produção do conhecimento. E o Gibbons, ele diz o seguinte, que existem dois modos de produção do conhecimento. O modo disciplinar, que é aquele que a gente ainda pratica em sala de aula, eu ensino, você aprende, ou eu finjo que ensino, você finge que aprende, não, quer dizer, que é uma organização hierárquica, e ele propõe um segundo modo de produção de problema, numa estrutura transdisciplinar, heterogênea, transitória, e aí ele está muito voltado para as questões de negócios e de competitividade, mais responsável socialmente e reflexivo. E tem um grupo do México que propõe um terceiro modo de produção do conhecimento, que é a manutenção da transdisciplinariedade, considerando aqui a interdisciplinariedade e a disciplinaridade das áreas, e uma estrutura heterogênea ou mesmo homogênea, uma possibilidade transitória ou não, mas numa iniciativa ascendente, onde as questões partem dos interessados e elas vão sendo padronizadas, elas vão sendo padronizadas e assumidas, mesmo que a gente não acredite muito nelas, que é como está se formando, embora numa estrutura ainda primária, essa tal da web semântica, da web de dados, do link de open data, dos vocabulários controlados, gerados, né, gerados e gestados por uma iniciativa ascendente, portanto, mais socialmente responsável e reflexiva. O que eu queria dizer para vocês sobre catalogação e práticas de gestão de dados é que falamos da mesma coisa em ambientes diferentes e podemos fazer uma junção dessas coisas todas se nós, profissionais da ciência da informação, bibliotecários, arquivistas e especialmente catalogadores, abrirmos as nossas intenções de criar possibilidades para os usuários. Vejo com muita clareza essa proposta de uma web de dados para o ambiente da ciência da informação. Muito obrigada.